Olá, meus amigos empreendedores do campo. Prepara aí que esse vídeo vai ser bastante longo, mas vai ser muito interessante. Nós estamos aqui na nossa área do Sistema Paz, onde a gente está fazendo uma agricultura sustentável, com consórcio de plantas, né, utilização de algumas técnicas, tentando melhorar o solo e produzir bastante. Nós colocamos esterco essa semana. Aqui nosso pasto de inverno já está crescendo. E vocês viram aí num vídeo alguns dias atrás, umas 2 semanas mais ou menos, nós tiramos a amostra de solo e encaminhamos para o laboratório para fazer análise de solo desta área. E hoje eu vou trazer para vocês alguns dos resultados e fazer alguns comentários em cima dos resultados que a gente teve. Primeiro ponto, para quem já me acompanha desde o início, desde lá de setembro que nós fizemos plantio do milho, né? Aqui na região nós tivemos uma seca bastante forte, então nós fizemos milho consorciado com braquiária, né? A seca pegou, a braquiária cresceu, o milho falhou bastante em alguns lugares, fizemos silagem do milho com braquiária, usamos a área para colocar gado, né? Depois fechamos a área, fizemos silagem de braquiária, colocamos o gado, fizemos sobre semeadura e agora nós vamos partir para o pasto de inverno junto com a braquiária que está vindo ainda. E vocês lembram que nessa área aqui, mais ou menos aonde eu tô, eu mostrava para vocês, aqui ó, que dá para ver essa mancha da braquiária verde mais bonita, eu mostrava para vocês que o milho tinha morrido. Tinha lugares que o milho simplesmente nasceu e morreu, lugares que o milho ficou muito ruim e a braquiária tomou conta. E eu dizia nos vídeos que a gente ia tentar entender por que aconteceu isso, né? Que tinha umas manchas nessa área, aqui era uma dessas manchas, né? Mais ou menos nessa parte aqui, aonde o milho estava muito ruim e a gente ia tentar buscar entender por que isso estava acontecendo, sendo que aqui as manchas do milho é muito ruim, aí a gente tinha lá costeando o mato uma área de milho boa e lá para cima na área o milho estava mais bonito. E a análise de solo trouxe para nós algumas respostas, né, do porquê que estava acontecendo isso com o nosso milho. E eu vou trazer para vocês. Eu estou fazendo o vídeo nesse formato, o pessoal do YouTube eu sei que não gosta muito quando eu coloco o vídeo de pé aqui, mas para conseguir fazer uns prints para vocês, tá? Então, vou botar aqui em cima ó, uma imagem da nossa análise de solo, dos resultados da nossa análise de solo. Primeiro detalhe, a gente fez a análise de solo em duas amostras diferentes. Essa área é uma área de 1,5 hectares. Até a moça que me atendeu lá no laboratório, ela achou estranho que eu fiz duas amostragens em 1,5 hectares. Porém, a gente já fez isso buscando ter o resultado mais próximo da realidade, né? Porque nós temos dois solos um pouco diferentes. Nós temos essa área aqui de solo vermelho, onde nós tínhamos aquelas manchas no milho, onde o milho não estava legal. E a área lá em cima, costeando aquela área lá para cima, ó, nós temos um solo com mais presença de pedra. Então é um solo diferente, é um solo mais cascalho, com mais pedra, né? E essa área aqui ela foi iniciada a fazer silagem muito antes do que aquela área lá em cima. Então por isso a gente fez essa divisão. E também para tentar entender o que tinha nessa área aqui, aonde tinha essas manchas no milho, que o milho não estava legal. Então aqui em cima o print, né? Vou botar de novo o print aí para vocês verem. Eu vou trazer, tenho anotado aqui alguns resultados para trazer para vocês. Vamos começar com a área de cima, que é a primeira linha lá da nossa análise. A área de cima ela está com um pH de 5,2. Nossa ideia hoje aqui é de levar o pH a 6. Muitos trabalham com 5,5 no plantio direto, mas a nossa ideia é levar o pH a 6, porque a gente tem conversado com produtores que trabalham numa agricultura sustentável e a gente tem estudado, né, principalmente a questão de micro-organismos no solo, minhocas, outros micro-organismos, e a gente vê que esses micro-organismos eles se desenvolvem melhor se o pH do solo estiver um pouquinho mais alto, né? Então nós vamos tentar elevar esse pH para o 6. Então o pH da área lá de cima ele está 5,2, tá baixo, né? Nós estamos com matéria orgânica de 3,1, tá mais ou menos boa, né? Uma matéria orgânica acima de 3 já é uma matéria orgânica para uma área de lavoura, principalmente onde foi feita silagem, é uma matéria orgânica assim que não dá para dizer que está muito ruim.
Nós temos o fósforo em 13,6, né? Está razoavelmente bom. E o potássio em 194, ou seja, ele está muito alto, né? Ele está bastante elevado, muito potássio no nosso solo. Fósforo e potássio no solo, ok, né? Não está ruim. E matéria orgânica está mais ou menos, tem que corrigir um pouco a acidez. Você vê que tem um pouquinho de alumínio tóxico lá também. E aí nós temos a área de baixo, que é esta área aqui, que é a área assim que mais surpreendeu a gente do ponto de vista negativo, né? Primeiro ponto, dá uma olhada na análise aqui, ó. pH 4,5, né? O pH nessa área do chão vermelho aqui está muito ruim, está muito baixo. E nós temos bastante presença de alumínio tóxico nessa área. Então isso explica as manchas do milho que a gente teve, né? Que o milho ele não se desenvolve bem, o milho precisa no mínimo de um pH 5,5 para ter um bom desenvolvimento, e nosso pH está 4,5, né? Então por isso que o milho não se desenvolveu bem. Só que a braquiária veio bem. A braquiária geralmente ela produz bem em solos ácidos, né? Então vocês viram que o milho morreu, chegou a morrer, né? E a braquiária produziu super bem, né? Então olha como é interessante a gente ter feito esse consórcio milho e braquiária e ter avaliado isso na prática. Enquanto que o milho não produziu quase nada nessas manchas, a braquiária produziu bastante volume. Então aquilo que o milho não deu, a braquiária deu. Então isso é um ponto interessante. Outra questão, matéria orgânica 2,8, né? Já é uma matéria orgânica bem mais baixa. Nós temos o fósforo em 10, o fósforo está mais ou menos assim, né? Mais ou menos bom. E o potássio nós temos 64, ele está médio, né? Eu considero baixo. Então, dentro do Manual de Adubação e Calagem do Rio Grande do Sul, ele é considerado como médio, né? E nós temos bastante alumínio tóxico presente nessa área. Então isso preocupa muito, nós temos muito alumínio tóxico nessa área. Então, com presença de alumínio, pH baixo, as plantas elas não produzem muito bem. E a gente está vendo até na aveia, nessas manchas aqui, a aveia também, ela está meio amarelada, não está legal, né? Então é por culpa disso. Bom, o que nós temos que fazer aqui? Calcário, né? Tem que botar calcário, não tem o que fazer. E aí a gente foi fazer a análise de solo, foi fazer a interpretação dessa análise para elevar esse pH para 6. Olha só, nessa área aqui de baixo, onde eu tô, que tinha aquelas manchas, que é o chão mais vermelho, eu precisaria de 17 toneladas de calcário, de PRNT 76, se eu não me engano, 77, 76, que é o calcário que você encontra no mercado facilmente. Então, 17 toneladas por hectare, gente. É muito calcário. É muito calcário. A gente, pelo que nós estamos estudando, não se aplica mais que 5, 6 toneladas por hectare por ano de calcário. Então, vejam só, nós vamos levar aqui 3 anos para recuperar essa área aqui. Não tem outra forma de fazer do que levar 3 anos para recuperar essa área aqui. Nós temos no mercado hoje o óxido de cálcio, que é um produto que faz um efeito mais rápido, né? Então, qual vai ser o nosso passo agora, né? Como a gente voltou para a propriedade em julho do ano passado, né? Nós decidimos que nós não vamos fazer financiamento nenhum no banco, não vamos pegar dinheiro no banco, então nós estamos indo devagarinho, né? E nesse devagarinho a gente começou fazendo as pastagens, né, para ter comida para o gado. A gente começou a recuperar o solo com matéria orgânica, com palhada, que eu considero fundamental também, mas nós temos que recuperar a parte química também, não tem o que fazer. Então, agora nós investimos em esterco para nosso pasto de inverno produzir. O calcário nós vamos colocar antes do plantio do milho, por questões financeiras, né, e investimento. Como nós estamos hoje com 4 vacas só na produção, então a propriedade ela tem que, nós já botamos bastante dinheiro aqui vindo de outras fontes, né, e então a propriedade ela tem que se sustentar por conta, né, então nós temos que ir devagar. Então agora vai ter mais vaca parindo, então vai começar a entrar mais recurso pela propriedade, e aí nós vamos começar a recuperar essa área. Então, o que nós vamos buscar fazer? Né? Nós temos nosso fornecedor de calcário, que inclusive a gente atende pela Lerme, na Agronegócios, produtores que querem colocar calcário na sua lavoura aqui na região de Boa Vista do Buricá e municípios próximos. A gente tem parceria com eles.
nós vamos ver se a gente consegue fazer uma mistura, talvez uma mistura aí de gesso agrícola, né? Porque como nós vamos botar uma quantidade alta de calcário, esse calcário tem que descer no solo, óxido de cálcio e calcário. Nós gostaríamos muito de trabalhar com pó de rocha, porém o pó de rocha aqui, ele vai ser secundário, então nós primeiro temos que organizar o pH do solo, né? Então talvez nós vamos ver se a gente consegue fazer aí um mix, né? Uma mistura de óxido de cálcio e calcário. Por que óxido de cálcio? Porque o óxido de cálcio ele tem uma ação mais rápida, então o óxido de cálcio no milho já vai estar fazendo efeito, enquanto que o calcário leva a partir de 6 meses para começar a fazer efeito. Então, se a gente colocar o milho lá por setembro, outubro, né, o calcário ele só vai fazer efeito mais tarde, né? Então, nós vamos tentar fazer esse mix, essa mistura de óxido com calcário e se conseguir colocar um gesso também para levar esse calcário mais a fundo. Mas nessa parte do chão vermelho, nós vamos levar 3 anos para fazer a recuperação. Não tem outra coisa. Aí, eu fiz também uma recomendação de adubação para a gente plantar milho para silagem, né? Buscando aí 50 toneladas de matéria verde por hectare, por ciclo, né? O que daria mais ou menos umas 17 toneladas e meia de matéria seca, levando em consideração que uma silagem boa tem em torno de 35% de matéria seca. Então olha só o que nós tivemos de adubação aqui. Ureia, nós teríamos que usar em torno de 6 sacos por hectare, nessa área aqui de baixo, né? Ou melhor, 6 sacos por hectare. E nós teríamos que usar nesta área de chão vermelho aqui, nós teríamos que usar o adubo 8,16,24, nós teríamos que colocar, para chegar a essa produtividade de 50 toneladas de matéria verde por hectare, nós teríamos que usar 22 sacos de adubo por hectare. Aí me diz, tem possibilidade de fazer isso? Não tem, né? Literalmente não tem. Se eu colocar 22 sacos de adubo por hectare, eu vou queimar o meu milho. E financeiramente também isso se torna inviável. Então, gente, veja só como que a gente destrói um solo fazendo silagem. Nós aqui, nessa área aqui, provavelmente foi feito uns 7, 8 anos de silagem, safra, safrinha, inverno, gado. Agora, os últimos 2 anos foi feita uma colheita de milho e no ano seguinte foi plantado soja e um inverno de trigo. Então, já foi um pouco de palhada de volta, matéria orgânica, né? Nutrientes. Mas vocês viram aí, como que eu vou usar 22 sacos de adubo por hectare, né? Para equilibrar, porque o milho silagem ele tira muito nutriente, ele tira muito fósforo e potássio, porque você não deixa nada no solo, você tira tudo. Então, para eu equilibrar o meu solo, eu vou ter que botar muito adubo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reduzir a minha expectativa de produção, provavelmente levar a minha expectativa de produção lá para as 35 toneladas por hectare, aí eu vou conseguir trabalhar com uns 12 sacos de adubo por hectare, né, que ainda é muita coisa, né? Não tem como colocar. E isso a gente viu agora no último plantio do milho, né, onde a gente colocou nas laterais, nas bordas, nós demos 2 passadas com adubação em torno de 9 sacos por hectare e no meio nós usamos 5. E nós vimos que esse aumento de adubação num ano de estiagem não deu diferença nenhuma no milho. Pior, em lugares onde tinha um pouco mais de pedra, o milho começou a secar e a quebrar, a deitar, por conta da quantidade grande de adubo, né, que tornou o solo muito salinizado. Então, não vale a pena eu colocar uma quantidade tão grande de adubo químico no milho. Por isso, nós estamos trabalhando forte com dejeto de suíno, que do ponto de vista de pH do solo é negativo, né? Mas como já está ruim o pH, então vamos ter que recuperar bastante igual, né? Então não vai fazer muita diferença. E por conta do esterco ter matéria orgânica, aumentar o nosso nitrogênio no solo, né? E a cobertura para disponibilizar nutrientes quando isso começar a se decompor, né? Então, o nosso trabalho aqui vai ser muito longo, né? Para nós recuperar essa área aqui, nós vamos trabalhar 3 anos.
colocando 5 toneladas, 6 toneladas de calcário por ano, né? Então vai ser um trabalho de longo prazo. Então nós vamos ter que fazer um trabalho bem feito, e para começar uma área teste do nosso sistema PAS e já pegar uma área dessas com um desafio tão grande, vai ser interessante a gente ver o acompanhamento disso ao longo dos anos. Bom, essa é a área de baixo, que é essa área aqui que eu estou caminhando, que é a área do chão vermelho que tinha aquelas manchas. Aquela área de cima lá, né, que é mais perto do estradão lá em cima, que é uma terra um pouco mais pedregosa, ela já não está tão ruim. Vocês viram aí que o pH do solo está razoável, não está tão ruim assim, né? Fósforo e potássio está nas alturas, então já é mais fácil de trabalhar lá. Aí lá nós vamos ter que colocar, para a gente colher, por exemplo, as 50 toneladas de silagem por hectare, nós teríamos que colocar também 1.100 quilos de adubo, porém de outra fórmula, né? A fórmula 10-20-10. Então eu já digo para vocês assim, ó. Primeiro ponto, qual foi a importância da gente fazer 2 análises de solo em 1,5 hectare? E essa semana alguém até me perguntou, né, que viu, eu achei interessante você fazer 2 análises em uma área tão pequena. Aqui no chão vermelho nós temos que usar a fórmula, deixa eu ver aqui, 8-16-24, é um adubo. Na área de cima nós temos que usar a fórmula 10-20-10. Vocês veem lá que o potássio, numa fórmula tem 24 e na outra só tem 10. Então, a análise de solo, ela mostra isso também. E ali o produtor, ele poupa dinheiro ou ele ganha mais na produção. Porque se eu usar a fórmula 8-16-24, que eu uso aqui embaixo lá em cima, eu vou estar largando um monte de fósforo, um monte de potássio, né? Na verdade, o potássio, um monte de potássio que eu não precisaria. Eu vou estar jogando dinheiro fora. E se eu usasse nessa área aqui embaixo que precisa de mais potássio, se eu usasse a 10-20-10, eu estaria deixando de colocar o potássio que eu preciso, né? Em vez de usar 24, eu estaria usando 10, menos da metade. Então veja a importância da análise de solo. Mas e como é que eu vou fazer? Aqui no chão vermelho eu tenho que usar uma fórmula, ali em cima eu tenho que usar outra se eu faço o plantio para cima e para baixo, pegando as 2 áreas. Aí entra o outro detalhe. Aí eu tenho que fazer uma adubação, né, corretiva antes do plantio. Então o que nós queremos fazer aqui? Nossa ideia é de começar a trabalhar a adubação do sistema. Não é o ideal perante a situação que está a área, mas a gente vai começar a fazer. A gente botou esterco aqui no pasto de inverno e na metade para o fim nós vamos colocar uma quantidade de adubo. Já no pasto de inverno, pensando no milho. Então, nesse momento, eu consigo trabalhar essa formulação, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, uma quantidade de adubo nessa área aqui do chão vermelho e vou botar menos adubo lá em cima. E depois, no plantio do milho, eu vou usar aí 7, 8 sacos de adubo na área toda. Então, aqui eu vou ter colocado antes mais e lá em cima vai ir um pouco menos. Então, eu consigo fazer esse equilíbrio do adubo a partir desse tipo de uso. Então eu vou comprar alguns sacos e vou pôr aqui do 6, 8, 16, 24 e vou comprar alguns sacos e vou pôr o 10, 20, 10 lá em cima, né? Então aqui eu vou pôr mais, lá em cima eu vou pôr menos e depois eu faço o plantio do milho em cima. Mas já dizendo para vocês, não vai ser usado 22 sacos, não vai ser usado nem 15 sacos, a gente vai ter que reduzir a nossa estimativa de produção e trabalhar com a realidade, né? Então tem que trabalhar dentro da realidade. Então às vezes a gente faz a análise de solo, faz a interpretação, mas o produtor ele não consegue trabalhar conforme a interpretação. A interpretação ela vai dar para o produtor o que ele precisa para produzir. Mas se a situação está como está aqui, né, de uma necessidade muito alta, visto ainda, gente, deixar claro que o fósforo e o potássio nessa área, né, aqui no chão vermelho, ele está mais ou menos médio, né, e lá no pedregulho ele está alto, muito alto. Então o nosso solo em fósforo e potássio aqui, ele não está ruim, principalmente a área de cima, ele está ótimo, mas
a silagem, ela tira muito da terra. Então imagina você pegar uma análise de solo aí que tem potássio baixinho, quanto você teria que colocar de adubo. Quantos produtores fazem uma análise de solo para saber? A gente planta milho e bota 7, 8 sacos de adubo por hectare, quando está precisando colocar 20 por hectare, né? Para manter os níveis de adubação bom e dar para o milho o nutriente que ele precisa para produzir aquilo que a gente deseja. Então veja só como que a gente tem que fazer análise de solo e fazer análise de solo específica, como a gente fez aqui em áreas diferentes, né? E a ureia a gente vai precisar mais ou menos dos 6 sacos também. Vocês veem que a matéria orgânica tem um pouco de diferença, mas quando a gente faz a recomendação não tem dados específicos, onde tem 2,8 precisa tanto, onde tem 3,5 precisa tanto. Então ali geralmente a recomendação ela dá um parâmetro assim de 2,5 até 4, né? Então ali dentro a gente joga um pouco, mas não tem aquela precisão. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, análise de solo é fundamental. Alguém vai dizer, deveria ter feito antes. Sim, nós deveríamos ter feito análise de solo antes de plantar o milho. Porém, cada situação é uma situação. Por que a gente não fez? Na época nós estava com estiagem e o pessoal colheu o trigo e nós queríamos aproveitar a umidade do solo para plantar o milho o quanto antes fosse possível. Então não teria tempo de fazer análise de solo, encaminhar para o laboratório, né, vir o resultado, a gente aplicar calcário, não teria tempo para fazer tudo isso. Então a gente resolveu fazer o plantio assim. O certo, com a quantidade de calcário que tem necessidade aqui, seria a gente incorporar ele, né? Fazer uma aplicação, incorporar, fazer mais uma aplicação. Só que daí hoje entra outro detalhe. Como é que eu vou incorporar ele com uma palhada dessas aqui? Pé de pato, nem pensar. Golble, ou grade arradora, eu vejo como uma coisa muito negativa. Por quê? Eu vou pegar toda essa palha cobrindo o solo e vou jogar ela para debaixo do solo. E hoje, antigamente a gente fazia isso, incorporava matéria verde no solo. Aí eu estudando essa questão, encontrei que quando a gente incorpora matéria orgânica no solo, principalmente palha verde, né, ou material que não é decomposto, ele vai decompor dentro do solo e ele vai liberar gases dentro do solo que vão prejudicar as plantas que a gente for colocar em cima. E se eu passar uma grade, eu vou jogar essa matéria orgânica dentro do solo e o meu solo vai ficar descoberto de novo, né? Então eu vou voltar a estaca lá atrás. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar a incorporação do calcário por raiz. E por isso que a braquiária vai ser muito importante no nosso sistema. Porque ela tem muita raiz, então a própria braquiária ela vai levar esse calcário mais a fundo, ela vai abrir dutos aonde com a água da chuva esse calcário vai começar a entrar mais fundo dentro do solo. Então a nossa estratégia vai ser essa. Não é o mais correto, mas vai ser essa. Então, para implantar o sistema PAS, né, o primeiro ponto seria a análise de solo. E o primeiro ponto seria estabilizar o pH do solo no nível que a gente deseja. Se for uma área de terra, por exemplo, uma lavoura, ou que o pessoal fazia silagem, aí sim, bota o calcário, incorpora o calcário e depois faz o plantio do milho com braquiária em cima. Aí você vai ter uma coisa muito bem feita. Mas tudo depende da situação. A gente voltou para a propriedade, queria começar logo, então a gente fez aquilo que estava disponível naquele momento, para aproveitar as condições do clima também. Foi feito errado e não foi, né? A gente aproveitou a oportunidade que teve. Mas eu digo assim, ó, o desafio nessa área é muito grande. Para a gente ter uma área de teste num sistema que a gente está desenvolvendo, nós estamos com um desafio bastante grande aqui. Mas nada é impossível. O que não pode ter é pressa, né? A gente não pode ter pressa, nós vamos recuperar esse solo com o passar do tempo. E importante destacar que a braquiária nisso, ela se torna um grande aliado. Por quê? Eu sei que no próximo plantio do milho eu vou ter falhas de novo nessas manchas aqui. Eu vou ter produção reduzida.
Então eu sei que a braquiária produz bem. Então eu vou colocar a braquiária no sistema, né? O que o milho não produzir de volume, a braquiária vai me dar de volume na silagem. Outra estratégia que eu poderia usar, e que talvez a gente faça, não sei ainda, seria usar essa área aqui dessas manchas, deixar essa braquiária e usar ela como pastagem, fazer o plantio na área boa lá em cima e pegar mais uma outra área da propriedade e fazer o plantio do milho, né? E aproveitar essa área da braquiária, deixar como pastagem, porque eu sei que o meu milho não vai produzir aquilo que ele poderia produzir. Então eu vou investir nele aqui, mas eu sei que eu não vou tirar aquilo que eu desejo tirar. Então é outra estratégia que poderia ser usada. Então quando a gente começa a analisar e começa a entender, a gente consegue achar alternativas, né, que possam ser viáveis dentro do nosso sistema. Então eu tenho duas alternativas. Uso a braquiária como pasto e faço milho em outra área, ou eu planto de novo milho e braquiária e eu sei que o meu milho aqui não vai ficar tão bom como eu desejo, mas faz parte do processo. Pessoal, eu sei que esse vídeo aqui ficou muito longo, vai bater daqui a pouco 30 minutos, mas não tem como a gente falar disso em um tempo mais curto, não tem como resumir. E a nossa ideia é trazer informação para vocês, né? Pegar as coisas concretas e trazer informação. A análise de solo mostrou muitas outras coisas para nós também, né? Nós temos enxofre num teor razoavelmente elevado nessa parte de chão vermelho aqui. Nós temos alguns micronutrientes também que a gente analisou. Então a gente pode trazer mais informações, né, em outros vídeos sobre essas questões. Mas o principal hoje que era mostrar para você como que seria uma interpretação numa análise de solo dessas e o que eu teria que usar na teoria para produzir aquilo que eu espero. Mas quando a gente fala de planta, de solo, a teoria é uma e a prática ela pode ser um pouco diferente. Então, como eu sempre digo, a gente tem que analisar e a gente tem que trazer para a nossa realidade. Então, como é que eu vou fazer uma interpretação de uma análise, né, e dizer para um produtor botar 20 sacos de adubo por hectare? Não tem como, né? Não, na realidade isso não existe, mas eu sei que eu tenho esta necessidade, então eu tenho que trabalhar isso ao longo dos anos, né? Então, como eu sempre digo, isso aqui pode ser a salvação para o produtor de leite, milho com braquiária, no longo prazo. Porque eu tenho tantas vantagens usando isso, que quando eu começo a perceber e a estudar e a identificar essas vantagens, eu vejo como é bom usar o milho com braquiária. Porém, nós temos um grande paradigma para quebrar, de primeiro, do produtor não ter a lavoura limpa, né? Segundo, da gente ter duas culturas no mesmo espaço competindo, e às vezes o pessoal não entende isso. Então, para vocês terem uma ideia, o pessoal disse assim, o milho e braquiária ele vai competir, a braquiária vai competir em nutriente com milho. Gente, vocês viram como está o nosso solo, pH baixo, né? Fósforo e potássio está mais ou menos bom, mas a necessidade que eu preciso para a colheita de adubação é muito grande. E o que aconteceu? Nós plantamos a área principal com 5 sacos de adubo por hectare, 5 sacos quando precisaria 20, tá? Nós tivemos um período de estiagem muito forte e a gente colheu 20 toneladas de matéria verde por hectare, aproximadamente 20 toneladas. Então nós colhemos a metade do que quase a metade do que eu estimei dentro desta análise, né? Com 1/4 do adubo e ainda enfrentando uma estiagem muito forte. Então o milho com braquiária foi negativo? Não foi, ele foi muito positivo. E se eu não tivesse braquiária nessa área aqui, a nossa colheita de silagem do milho só, não sei se teria dado 12, 13 toneladas por hectare. Acredito que não teria chegado a isso, né? Que o milho ia ter sofrido muito mais estiagem, ia ter muito menos volume nessa área. Então eu tirei um bom volume, mesmo num ano ruim. Tô com uma palhada excepcional nessa área aqui, né? Fantástica. E ainda eu percebi várias coisas interessantes. Então, sem testar, não é possível fazer alguma coisa. Já, pessoal, se você chegou até no fim, parabéns. Espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo e
Deixa aqui o seu comentário se você assistiu o vídeo inteirinho e diz aí o que você achou. E diz para mim se você fez análise de solo já da sua propriedade e como é que estão os resultados lá.